nossa série, então, é Avance para o Extraordinário. E lá no devocional eu falo sobre isso, eu já dei uma aquecida aí no assunto, porque Deus nos chama para nós sairmos da mornidão, para nós não nos contentarmos a viver uma vida no padrão que o pessoal vive. O Evangelho nos chama para algo diferente. O Evangelho nos chama para algo superior. O Evangelho nos chama para uma vida extraordinária, fora do comum, fora do ordinário. Então, nós vamos ver aqui hoje nós vamos falar sobre o nosso coração e como o nosso coração está envolvido nisso. E aí eu quero lembrar aqui que nós temos um padrão elevado, ok? Qual é o padrão que nós temos? Nós temos um Deus extraordinário. Por isso é possível. Eu vou defender essa tese aqui hoje e nós vamos refletir juntos sobre como viver uma vida extraordinária com um coração voltado ao Senhor. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que nós temos um padrão elevado. O Deus que nós servimos não é um Deus qualquer. Aliás, não existe Deus qualquer, só existe o único Deus, é o Deus que nós servimos. E esse Deus é um Deus extraordinário, é um Deus fantástico, é um Deus fenomenal. Outros deuses que as pessoas dizem são fajutos, são mentira. Para usar um linguajar, fake news. Não existe outro Deus. Só existe o nosso Deus. E o nosso Deus é tudo isso aí, muito mais. A literatura, a linguagem portuguesa, ela não consegue atender os adjetivos que Deus tem. Nós servimos um Deus que é todo-poderoso. Nós servimos um Deus que te enche de alegria. Um Deus que não perde uma batalha. Um Deus que te dá vitória a cada manhã. Um Deus que te enche a sua boca de louvor e de adoração. Um Deus que te dá coragem para viver e para os desafios da sua vida. Um Deus íntegro. Um Deus que te enche de paz, um Deus cheio de compaixão, um Deus que te ensina a verdade, um Deus que te ilumina, que te revela, que te enche do teu Santo Espírito, um Deus que através do sangue dele na cruz te redimiu, te comprou, te lavou. É um Deus todo-poderoso, ele é fiel na tua vida, ele é único, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é a diferença, ele é o todo-poderoso. Ele é o Deus que mudou a nossa história, ele é tudo isso e muito mais. É por isso que ele é extraordinário. É por isso que o nosso Deus não é um Deus comum. Não existe um Deus comum. Se fosse um Deus comum, ele não seria Deus. Deus precisa estar acima, além de tudo que o homem pensa, de tudo que o homem idealiza. Nosso Deus, ele é assim. O salmista, ele trouxe isso com muita clareza no Salmo 36. O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Olha que coisa linda. As tuas decisões são insondáveis como o grande mar. Uau! Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Em Deus está a fonte da vida. Graças à tua luz, Senhor, nós temos luz, nós vemos a luz. É Ele que ilumina o nosso ser. Amém? Você consegue entender a grandeza do seu Deus? Você consegue parar
e meditar e refletir em como Deus é, tudo o que nós temos e precisamos e pensamos. E porque nós temos um Deus com um padrão tão elevado, Ele também tem um propósito elevado para os seus filhos. Ele chama os seus filhos então para uma vida extraordinária, porque Ele é extraordinário. Não combinaria, queridos, nós termos um Deus tão grande e nós sermos tão pequenos. Nós temos um Deus extraordinário com um povo medíocre. Não combina, não combina. Deus é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Ele chama os seus filhos para parecerem com Ele. Nós fomos feitos à imagem deste Criador. Nós somos a imagem deste Deus inalcançável. Por que nós seríamos tão pequenos, tímidos, fracos? Não, nele nós somos fortalecidos. É por isso que o propósito é possível. Não porque nós somos na nossa força, não. O propósito é possível porque nós temos um Deus do impossível. E Ele faz com que isso seja possível. Em João capítulo 10, nós vamos ver Jesus falando um pouquinho sobre isso. Sim, eu sou a porta, diz Jesus. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem, pasto. O ladrão, ele diz, vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Mas olha a afirmação de Jesus, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que satisfaz. A sua vida está satisfeita, querida? A sua alma está satisfeita em Deus? Ou será que a gente vive procurando completar alguma coisa que parece que sempre está faltando? A promessa de Deus e de Jesus é que nós tenhamos uma vida plena. E na plenitude nada falta. Uma vida em total contentamento com Ele. Cristo é suficiente para completar a alma humana. Nós não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente para isso. E é esta vida que Ele prometeu. Não é uma vida medíocre, é uma vida abundante. Não é uma vida deprimida, não é uma vida opressa, não é uma vida triste, não é uma vida vazia, não é uma vida sem razão de viver, sem motivação para acordar, sem ânimo para trabalhar. Não, essa não é a vida que Jesus prometeu para nós. A vida que Jesus prometeu para nós é uma vida plena, abundante, satisfeita nele. Precisamos refletir sobre isso. Paulo, escrevendo aos seus amigos de Éfeso, ele faz uma oração. Olha que oração linda, totalmente alinhada com aquilo que Jesus falou. Eu quero e eu oro a Deus que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida. Uau! Olha que coisa linda! E poder que vem de Deus. Da onde vem? É da sua carreira bem-sucedida? Dos seus filhos que te amam? Da sua beleza que você está ostentando? Não. A vida bem-sucedida, plena, preenchida com a plenitude de vida, é o poder que vem do alto. É o poder que vem de Deus na tua vida. É isso que te preenche. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, Ele é capaz de te dar uma vida qualquer? Não, Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O ser humano é um ser sonhador. Ele pensa e imagina uma vida sempre de sucesso.
Ele pensa sempre que o dom que ele recebeu, aquilo que ele faz de melhor, vai dar a ele condições dele se destacar no mercado de trabalho, e ele vai usar aquele dom para ele receber um salário melhor, para ele fazer uma melhor viagem, para ele ter mais conforto. Esses são os sonhos do ser humano. Uma boa aposentadoria. Mas Deus, os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso. Eles não ficam restritos apenas ao que eu posso ter ali de imediato das coisas físicas e materiais deste mundo. O que Deus tem para nós é muito mais do que nós pensamos. E Ele quer que o dom que você recebeu dele não seja usado apenas para a sua ambição pessoal. Ele quer que o seu dom e o seu talento impacte vidas, alcance outros corações, seja compartilhado com a comunidade. Os planos de Deus são muito maiores do que nós temos. Enquanto eu estou só pensando em abençoar a minha família, Deus está pensando que a minha família abençoará muitas outras famílias. Enquanto eu estou pensando que eu vou ser apenas um bom profissional para ganhar um salário melhor, Deus está pensando que Ele vai me exaltar na empresa para que eu tenha mais condições de abençoar outras vidas e alcançar outros projetos. Os planos de Deus são bem maiores que o nosso. E Ele é capaz de fazer isso e de realizar, porque o poder vem do alto. Mas nós temos um problema. Em algum momento, o homem decidiu andar sozinho. Ele decidiu andar sem Deus. Ele decidiu virar as costas para este Criador extraordinário. E ele falou: eu consigo viver sozinho, eu não dependo de Deus. Nós chamamos isso da queda do homem. Ele caiu da sua relação íntima e poderosa com Deus. Ele caiu do seu estado de semelhança perfeita com o seu Criador, e a sua imagem foi deteriorada, os seus valores foram corrompidos, a sua mente foi deturpada, o seu coração se corrompeu. Este é o problema que hoje existe na humanidade. Em Gênesis capítulo 6, nós vemos um relato disso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que texto duro, queridos. Que texto duro. Olha a constatação de Deus em Gênesis capítulo 6. A humanidade, por ter se afastado dele, não conseguia mais fazer o bem. A inclinação era somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o próprio coração. Deus ficou muito triste em ver que a humanidade havia escolhido um outro caminho a não ser a relação com Ele. Muito bem, mas a história não acaba aí. Por quê? Porque o nosso padrão de Deus é elevado, o propósito é maravilhoso, o problema aconteceu, mas Deus tem um plano. E o plano é regenerar esse coração humano, é nos fazer a cada dia voltarmos a parecer com aquele que nos criou. Nós somos a cada dia restaurados à imagem do nosso Criador. E isto faz com que o nosso coração, que estava corrompido, seja tratado e curado a cada dia pelo poder do Evangelho. Este é o plano de resgate de Deus para a humanidade. Ezequiel falou sobre isso. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então o homem, após a queda, não tinha mais condições de obedecer a Deus. Mas com esta promessa de restauração de coração, eles conseguirão novamente obedecer aos estatutos de Deus. Então, diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que promessa linda para o povo de Israel. E aí nós vamos ver
um texto que é uma continuação disso lá em Pedro. Porque Ezequiel profetiza isso 500 anos antes de Cristo, mas Pedro constata a realidade já efetuada da obra de Cristo, e ele diz: pois vocês agora nasceram de novo. Olha que interessante, não para uma vida que pode ser destruída, não é uma vida qualquer. Você não nasceu de novo para continuar como estava, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Então a profecia de Ezequiel se cumpre plenamente em Cristo Jesus, e agora todos os que se voltam a Deus pela fé, através da graça do Senhor sobre nós, recebemos essa nova vida. Nós chamamos isso de coração regenerado, ou seja, nasceu de novo. Nós temos uma nova vida agora em Cristo Jesus. Então, se nós pudermos colocar tudo isso daqui num slide, ele fica assim, olha. Como diz lá na sua empresa, one page. É isso aqui, olha. Nós tínhamos um problema. Deus então traça um plano de nos restaurar ao propósito original. E este propósito é parecermos com o padrão divino. Então, numa frase, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. A frase é essa: o plano é superar o problema, fazendo o homem voltar ao propósito original de viver segundo o padrão do seu Criador. Se nós entendermos isso aqui, queridos, nós conseguimos viver uma vida extraordinária. O plano é superar o problema, que é o pecado, fazendo o homem voltar ao propósito original de viver segundo o padrão do seu Criador. Aqui eu envio, tá bom? Estou vendo alguém tirando algumas fotos aí. Muito bem, é exatamente isso que Paulo fala aqui. Olha que texto interessante para fortalecer a nossa ideia. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, para nós nos tornarmos semelhantes a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Você não consegue se assemelhar ou parecer com alguém que te está distante. Você não consegue copiar alguém que não está caminhando contigo. Aliás, nós somos altamente influenciados, né? Nós, quando começamos a conversar com algumas pessoas e conviver com algumas pessoas que têm, por exemplo, um sotaque diferente do nosso, nós pegamos isso. É impressionante. A gente começa a conviver com pessoas que têm hábitos alimentares diferentes de nós. Daqui a pouco a gente está comendo o que aquela pessoa come. Daqui a pouco a gente está falando o que aquela pessoa fala. Daqui a pouco a gente está gostando das coisas que aquela pessoa... A gente não gostava de futebol, daqui a pouco a gente começa a lidar com uma pessoa que é apaixonada por futebol e você vai se influenciando com aquilo. Então o que esse texto está dizendo é o seguinte: para nós voltarmos a ser semelhantes a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo não é de qualquer jeito. É conhecê-lo com intimidade, com relacionamento, com dia a dia, com vida na vida com Deus. É isso que nos projeta para uma vida extraordinária. Muito bem, olha o que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para o quê? Para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Este é o propósito. É que nós pareçamos a cada dia mais com Cristo. Hoje eu tenho que parecer mais com Cristo do que eu era ontem. E amanhã eu tenho que parecer mais do que eu sou hoje. Se isso não estiver acontecendo em nossas vidas, o projeto está sendo abortado. Nós precisamos rever. Este é o projeto de Deus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Cristo é o nosso irmão. A vida extraordinária, então, está em viver a vida de Cristo, através de um coração regenerado. Isso é a vida extraordinária. Termos o coração igual ao coração de Cristo. E qual é o coração de Cristo?
Como Cristo agia? Cristo esteve entre nós aqui, se fez carne, para que nós pudéssemos ter uma referência mais palpável, mais ali próxima da nossa realidade. Como Cristo vivia? Qual era o coração de Cristo? Então, rapidamente, nós vamos ver 3 características da vida e do coração de Cristo que Ele certamente quer que imitemos. Primeiro, o coração de Jesus era um coração intencional. Jesus não vivia distraído por aí, gente. Sabe? Assim, olhando no celular e deixando as pessoas passarem despercebidas. Não. Jesus não estava distraído, ele era intencional nos seus relacionamentos. Ele estava sempre atento a quem ele poderia alcançar, quem aquele dia ele mudaria a vida. Qual seria o encontro do dia que mudaria a história daquela pessoa? Jesus, ele estava sempre atento a isso. É por isso que ele para num poço e espera chegar uma mulher ali para conversar com aquela mulher, porque ele queria mudar a história daquela mulher, e a história mudada daquela mulher mudaria a história da cidade dela. Ela foi uma grande evangelizadora do seu povo. Deus queria, na verdade, alcançar Samaria, e usou aquele encontro intencionalmente para que a mulher fosse o canal de bênção de Deus para levar o evangelho para aquele povo. Isso também aconteceu quando ele quis alcançar uma região chamada de Gadara. Ele queria alcançar aquela região, então ele viaja com os seus discípulos e alcança um homem possesso por muitos demônios. Intencionalmente, ele alcança aquela vida, liberta aquele homem. Aquele homem então pede para segui-lo. Senhor, eu vou te seguir por onde eu for. Mas ele diz o seguinte: não, eu quero que você fique na sua cidade, levando este evangelho de transformação que aconteceu na tua vida para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a região onde você mora. Tudo isso de forma intencional. Não foi à toa que ele parou embaixo daquela árvore, olhou para cima e falou: Zaqueu, eu quero ter um encontro contigo na tua casa. Zaqueu era um homem importante, era um homem influente, ele tinha muitas posses, e ele estava num ambiente ali onde muitas pessoas estavam sendo opressas ali, oprimidas por um sistema de impostos altíssimos. Então, através da vida de Zaqueu, Jesus intencionalmente traz um pouco mais de alívio para aquela região, porque Zaqueu pega metade dos seus bens e distribui aos pobres. E ele repara ali parte das injustiças sociais daquela região. Tudo ali havia uma intenção de Jesus para levar um pouco ali de alívio para aquelas pessoas. Foi assim com o jovem rico. Mas o jovem rico não quis caminhar com ele. Percebam que nós temos a liberdade de resistir ao chamado de Deus. Isso é algo sério. Porque para outros Jesus chamou para ser discípulos dele e todos foram. Para este jovem, Jesus falou: vende tudo o que tem e me segue. Ele falou: não vai dar, tenho muita grana, vou preferir ficar com o meu dinheiro. Então isso é muito sério, mas a intenção de Jesus foi boa. Foi assim também que ele andou pela estrada e alcançou Bartimeu e fez a cura. Foi assim que ele se reuniu à noite com Nicodemos e trouxe para Nicodemos o resumo do plano de redenção. João capítulo 3, que conta essa história, talvez seja o resumo mais profundo do plano de salvação para aquele homem que era fariseu e já se achava salvo. Percebam como Jesus tinha intenção em todos os seus encontros, e podemos falar de Lázaro, podemos falar de tantos outros. A pergunta que fica para nós é: como tem sido a intenção, qual tem sido a intenção das nossas relações? Com qual interesse eu me aproximo das pessoas? A intenção de Jesus era levar vida, cura, libertação, evangelho que transforma, poder do alto. Qual é a nossa intenção
quando nós nos chegamos ali perto de pessoas mais importantes que nós? Qual é a intenção que nós temos? O ditado antigo que eu ouvia quando eu era criança era o seguinte: olha, meu filho, sempre procure se relacionar com pessoas mais importantes que você, porque essas pessoas vão conseguir te projetar na vida. Percebam? Isso foi um assunto do meu outro devocional de dezembro, não sei quem viu, falei lá, trouxe a ideia, né, de uma filosofia grega, que as relações elas estão baseadas no prazer, no bem-estar, na virtude e no utilitarismo. Não sei quem assistiu, mas volta lá no YouTube, assistam. Por quê? Porque as relações humanas elas são baseadas nisso. Eu vou ficar mais perto do meu chefe porque ele pode me promover. Eu vou me aproximar daquela moça porque ela vai me dar prazer. Eu vou me aproximar desse amigo porque ele é bem relacionado aqui na galera. Eu vou me aproximar disso, sempre pensando o quê? Em extrair do outro algo que você pensa que te falta. Mas, na verdade, quando estamos em Cristo, nada nos falta, nós já estamos preenchidos. E nós precisamos nos relacionar com as pessoas para ofertar aquilo que Deus tem nos dado demais. Deus tem nos enchido da presença dEle, de dons, de talentos, de capacidades. Então a intenção da nossa relação não é extrair do outro o que lhe falte, mas sim oferecer ao outro o que eu tenho recebido abundante de Deus. Percebam como isso muda muito a intenção das nossas relações? 1 Pedro, no capítulo 1, diz assim, olha, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O que esse texto nos chama aqui? Para relacionamentos sinceros. Não é interesseiro. A intenção das minhas relações precisa ser sincero em amor uns aos outros de todo o coração. Isso faz sentido no cristianismo. O resto não. Reflexão que fica para nós: com qual intenção eu me aproximo das pessoas? O segundo ponto que o coração de Jesus nos ensina é que o coração dele é intenso. Jesus não fazia nada pela metade. Jesus não começava os seus projetos e desistia. Jesus não ia ao alcance e depois desanimava. Não, ele não começava as coisas e depois falava, eu estou sem pique, não vai dar, desisti. Ele não marcava os encontros e deixava as pessoas esperando. Não, Jesus era intenso. Tudo que ele fazia com o seu melhor. Ele dava o seu melhor. Ele estava ali de corpo e alma. Ele estava ali com aquela pessoa porque ali era o momento mais importante para ele alcançar aquela pessoa. Jesus caminhou todas as milhas que ele precisou caminhar. Ele não abortou nenhuma viagem necessária para ficar em casa assistindo Netflix. Ele não estava cansado de fazer o bem. Ele caminhou todas as suas milhas, ele chorou as misérias. Começamos. Nós temos uma ideia de 30 pessoas aqui recebendo os currículos em uma parceria com uma ONG cristã para fazer o link com as empresas e com as agências para arrumar trabalho. Quanto mais voluntários nós tivermos aqui, mais pessoas serão cadastradas. A pessoa que tem um contato comigo falou, Rogério, 30 pessoas, nós conseguimos cadastrar mais de 500 currículos. Isso vai ser Falei, uau, legal, 30 pessoas, tá fácil? Nossa comunidade aqui, na igreja, 350, 400 pessoas, 10% servindo, tá ótimo. Fizemos um chamado, por enquanto, 10 pessoas se prontificaram. Por quê? Porque vai ter que estar aqui servindo um sábado, eu vou ter que ofertar um sábado, algumas horas do meu fim de semana, para impactar isso. Pensem nisso, gente. Qual tem sido o nosso nível de intensidade?
como eu tenho me colocado diante do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade para preencher a equipe da recepção, que são 6 pessoas. Tem alguma coisa errada? Não é possível, gente, que essa comunidade aqui viva uma vida abundante, uma vida plena, uma vida extraordinária, não consiga 6 pessoas para receber os visitantes num domingo de manhã. Vamos repensar sobre tudo isso. Muito bem. Eu acho que está morrendo aqui a pilha, viu, gente? Vocês vão ter que passar por aí, por favor. Próximo slide aí. Olha só, Mateus capítulo 22, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. O que é isso? É intensidade, gente. É intensidade. Olha o próximo aí. Olha só a reflexão que fica para nós. Eu tenho sido a minha melhor versão? As pessoas que estão do meu lado estão vendo em mim o meu melhor Rogério? Você tem que se perguntar isso. O quanto eu tenho ofertado a minha melhor versão às pessoas. Para finalizar, terceiro ponto. Coração integral. Jesus apresentou um coração integral. O que é isso? Nós falamos de intencionalidade, nós falamos de intensidade. O que é ter um coração integral? Olha aí, vamos lá. Filho e um bom irmão. Jesus sustentou a sua família por até 30 anos de idade. Ele foi, ali na sua família, ele foi um bom exemplo. O próximo, ele foi um bom judeu, um bom religioso, fez o que tinha que fazer na sua religião, foi um bom cidadão, pagou seus impostos. Ele também foi um bom amigo, um bom companheiro, ele não deixava ninguém na mão. Ele também foi um bom líder, um bom mestre. Todos os seus discípulos que andavam com ele receberam as melhores orientações. Ele foi um bom missionário e um bom salvador. O que isso mostra? Que Jesus não deixava nenhuma área da vida dele capenga. Porque não adianta nós sermos intensos numa área e a outra está totalmente quebrada. Não adianta eu ser um excelente profissional, um cara de sucesso na carreira, e a minha saúde está debilitada. Eu não tenho boas noites de sono, eu não me preocupo com a minha alimentação, eu estou sempre preocupado em atender o cliente, em fazer reuniões, em vender, na minha comissão, no negócio e tal, e não almoço e passo um estresse danado e a minha saúde, depois eu vou gastar todo o dinheiro que eu recebi cuidando da minha saúde. Percebe como não faz sentido? Tem gente que é muito intensa aqui no ministério, está aqui, está toda hora. Não, Rogério me chama, tal, eu estou aqui. Mas e a sua família? Como é que anda? Você está cuidando dos seus filhos? Está cuidando da sua esposa, do seu marido? Quando ele chega em casa, tem uma comida fresca? Como é que está isso? Então, não adianta nós vivermos de uma forma intensa em alguma área e deixar outras quebradas. Esse não é o plano de Deus. Deus nos deu o espírito de moderação. Nós recebemos, através do Espírito Santo de Deus, domínio próprio, para que a gente tenha este equilíbrio na vida. Deus quer que nós sejamos responsáveis em todas as áreas que Ele nos deu para fazer. Olha o texto aí de Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Então ele não está dizendo aqui, olha, algumas coisas você vai fazer muito bem, de todo o teu coração, como se fosse para o Senhor, mas outras não. Essa omissão, ser negligente, ser relapso em algumas áreas, não combina com uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Não faça como se fosse para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que nós estamos servindo, queridos. Tudo que eu faço de forma intencional e intensa
eu estou fazendo como se fosse para o Senhor. Quando eu trabalho, quando eu saio, quando eu estudo, quando eu me relaciono com os meus vizinhos, quando eu faço um voluntariado, eu estou fazendo para o Senhor. Não é para receber elogios, não é para que o meu nome seja exaltado, não é para nada disso. É para a honra e glória do Senhor. A última reflexão do dia: tenho sido responsável em todas as áreas da minha vida? Ou só sou intenso naquilo que me interessa? Um coração extraordinário como o de Cristo, ele está preocupado em ser intenso e intencional em todas as suas áreas. Então, para fechar, o coração de Cristo nos mostra a intencionalidade, a intensidade, a integralidade e, por fim, avance para o extraordinário com um coração semelhante ao de Cristo. Esse é o projeto de Deus para nós. Talvez se nós falássemos assim: Deus tem um plano de te dar um coração extraordinário, meu querido. Você ia pensar que... Talvez se no começo, quando eu comecei a dizer assim, olha, o propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida extraordinária. Talvez muitos pensaram assim, nossa, isso está tão distante da minha vida. Não é? Está tão distante. Eu ando tão desanimado. Eu ando tão down. Eu ando tão para baixo. Estou tão distante dessa vida. Queridos, isso é possível estar acontecendo com muitos de nós. Mas isso reflete o nosso distanciamento do Deus extraordinário que nós servimos. Não há outra explicação. Para nós vivermos essa vida extraordinária, nós precisamos estar ligados na videira. Ligados na videira. Vida na vida com Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pense em tudo isso que Deus falou conosco hoje. Tenha um papo sincero com o Senhor agora. Reconheça as falhas, suas limitações, as pisadas na bola, as mancadas. Mas ao mesmo tempo lembre das promessas do Pai, de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida que se satisfaça nele, uma vida cheia de alegria, de paz, de ânimo, de coragem. E fala, Senhor, eu quero essa vida para mim hoje. Pai, eu não quero sair daqui como eu entrei, eu não quero voltar, Senhor, desanimado, deprimido, eu não quero voltar sem expectativa de vida, sem esperança, sem sonhar os teus sonhos, Pai. Deus, me coloca nesse teu projeto, Senhor, me coloca neste plano, Pai, é hoje, Senhor, que eu quero uma vida transformada, eu quero um coração regenerado, eu quero ser, Senhor, parecido contigo, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Não me deixe viver uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida normal, acomodada aos padrões deste mundo. Eu quero minha mente transformada, Senhor. Eu quero uma vida extraordinária em Cristo Jesus. O Senhor está te ouvindo agora, meu querido. Fale com Ele. O Senhor está atento ao nosso clamor. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus pessoal, também de longe. O Deus está em todo lugar, atento à oração dos teus filhos, procurando verdadeiros adoradores. Adore ao Senhor agora, se renda a Ele. Reconheça que os teus planos não são perfeitos, que você precisa dos dele, em nome de Jesus.